e desta vez fui mesmo a Auschwitz. Eu que não lia nada, há décadas que não lia nada sobre a Segunda Guerra Mundial, este ano comecei com O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues Santos, ao qual dei 4 estrelas. Continuei com a segunda parte da história, O Manuscrito de Birkenau, ao qual dei 5 estrelas. Ambos os livros já têm vídeo aqui no canal. Depois, Os Loucos da Rua Mazur, que dei 4 estrelas. De seguida, O Rouxinol, que dei 5 estrelas. E a seguir esta leitura, por um acaso, deu-se a oportunidade de eu viajar à Polónia e de conhecer os campos os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. De início, eu disse logo que não queria conhecer. Depois, talvez fosse lá só para ver, e depois, com o amadurecer da ideia, sim, vou ver. Tinha outro livro também que queria ler, e pensei, pronto, vou fechar este ciclo, vou ler este livro e vou ler na altura em que estiver para fazer a viagem, para ter várias memórias do romance, que não é um romance afinal, é mais uma biografia. E o livro foi Hans e Rudolf, de Thomas Harding, um livro que conta a história verídica do judeu alemão que capturou um comandante de Auschwitz. Este romance revelou-se para mim a melhor leitura de todas as que li sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os campos de concentração. Gostei bastante, dei 5 estrelas, e depois terminei ainda com um pequeno álbum fotográfico que comprei em Auschwitz e que se chama Auschwitz-Birkenau, o lugar onde estás. E já vos vou mostrar um bocadinho sobre este livro também. Ora, o que é o livro Hans e Rudolf? E quem foram estas duas personagens? Tudo começou, o autor Thomas Harding era sobrinho neto de Hans Alexander, que faleceu em 2006, no dia 23 de dezembro, e este foi o seu obituário. Alexander Auer Harvey, afetuosamente conhecido como Hans, faleceu de forma súbita e tranquila na sexta-feira, dia 23 de dezembro. A cremação terá lugar na quinta-feira, dia 28 de dezembro, pelas 14h30, em Hope Lane, no crematório de Golders Green, em Westchapel. Pede-se que não sejam enviadas flores. Quem o deseje poderá fazer um donativo ao North London Hospice em seu nome. Isto foi publicado no Daily Telegraph a 28 de dezembro de 2006. E é o início deste livro. E como é que este livro foi escrito? Thomas Harding, como eu disse, era sobrinho neto de Hans, e durante a sua vida sabia que várias pessoas da família tinham escapado da Alemanha, eram alemães, mas tinham escapado da Alemanha e refugiado e fugido para a Inglaterra. Este livro começou quando Thomas Harding, no elogio fúnebre dado no funeral do tio-avô, algumas pessoas mencionaram que o avô tinha sido a pessoa que capturou o responsável por Auschwitz, o maior comandante nazi, que tinha, à custa dele, tinham morrido mais de 1.500.000 pessoas, e tinha sido capturado pelo seu tio-avô. Ora, ele não sabia nada sobre isto, geralmente não era-lhe dito que não falasse com o tio, não perguntasse coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre
a fuga da família para a Inglaterra, e sobre o seu trabalho militar pelos ingleses contra os alemães. Por isso tudo isso era um bocadinho tabu. Sempre lhe disseram para não serem, para não comentar e para não fazer perguntas, e eles, na família não se falava sobre o assunto. E ele ficou muito intrigado sobre quem era o seu tio-avô, porque parece que o seu tio-avô tinha tido uma vida que não era conhecida, e ele decidiu investigar quem era o seu tio-avô e também quem era o comandante de Auschwitz, que foi então capturado pelo tio. E é esta a história biográfica e a história real. O livro é uma biografia destes dois homens e está muito bem escrito, está muito bem documentado, está muito bem explicado, e tem também algumas considerações pessoais e familiares do autor, e também da família do Rudolf Höss. Então, só para começar, só para vos dar um bocadinho o que se passa logo no início do livro, o autor dá-nos um bocadinho sobre quem eram estes dois homens. E Rudolf Höss, o comandante nazi responsável na construção de Auschwitz e responsável pelo extermínio de tantos milhares de judeus, nasceu a 25 de novembro de 1901. Foi o primeiro filho de um casal alemão que vivia perto da localidade de Baden-Baden, junto à Floresta Negra, no sul da Alemanha. Foi sempre uma criança solitária. Ele tinha duas irmãs mais novas, às quais não brincava, porque eram duas meninas e eram muito mais novas que ele, e eram mais novas que ele. Por isso ele brincava muitas vezes sozinho na floresta. Aos 5 anos, uma curiosidade, foi raptado por um grupo de ciganos que com certeza o iriam ou vender a alguém, a algum casal, ou colocar a trabalhar em alguma mina, mas foi salvo por um vizinho agricultor, o que o levou depois a ficar ainda mais protegido e mais fechado na sua casa de campo, na casa onde viviam. Eles viviam numa casa, não viviam numa aldeia nem numa vila, viviam numa casa afastada, uma casa no meio do campo. Gostava de cavalos, tinha uma habilidade especial para lidar com estes animais, e os cavalos sempre foram, mesmo ao longo da sua vida, depois um refúgio. Outra parte marcante também da vida do Rudolf Höss foi que o pai faleceu quando ele tinha somente 13 anos, por isso é que não teve aquela figura paterna que poderia orientá-lo, digamos assim. O pai tinha sido militar, tinha lutado em algumas guerras em África e contava muitas histórias ao filho sobre os nativos e sobre as guerras. Por isso toda essa história militar esteve sempre um bocadinho no imaginário de Rudolf Höss. E foi assim Rudolf Höss até à sua juventude. Mais ou menos 3 anos depois de Rudolf perder o pai, nascia em Berlim Hans Alexander. Hans Alexander era judeu e era filho de um militar também, médico, e tinha um irmão gêmeo. Ele foi o primeiro dos dois gêmeos a nascer, com 15 minutos de diferença.
e o gêmeo chamava-se Paul. O pai trabalhava nessa altura no hospital, governava o hospital militar na zona da Alsácia alemã, por isso não estava muito presente, mas depois abriu um hospital já em Berlim, de regresso a Berlim, onde tinha clientes judeus, não judeus, e também era um médico famoso que tinha clientes mesmo, pessoas importantes, pessoas famosas como clientes. Por isso, os gêmeos Paul e Hans tinham ainda mais duas irmãs e tiveram uma infância feliz numa bonita casa, numa grande casa em Berlim, onde ele e o irmão eram famosos pelas suas partidas, gostavam muito de pregar partidas, uma característica que se revelou também ao longo das suas vidas, até mesmo à sua velhice. Com o início da Segunda Guerra, e foi uma das coisas interessantes também neste livro, é que nos mostra o que é que aconteceu politicamente, que originou a Segunda Guerra Mundial e como é que era a Alemanha desta altura. Mas logo de início, assim que Adolf Hitler começou a ter algum poder, começaram a haver as perseguições aos judeus. E a família de Hans, a primeira família, foi um bocadinho respeitada porque era uma família conhecida, uma família de médico, militar também, mas chegou a um ponto em que a família se viu obrigada mesmo a sair da Alemanha, e conseguiu sair da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, e refugiaram-se em Inglaterra, onde começaram as suas vidas do zero. O pai teve mesmo que tirar um novo diploma para que lhe dessem a equivalência de medicina que já tinha, e era médico já há muitos anos. E depois, não querendo revelar-vos muito sobre o livro e sobre a história, vamos acompanhar os primeiros anos de vida adulta destes dois homens que nunca se cruzam, e vamos acompanhar um bocadinho, e foi outra característica que me deixou bastante interessado na história, foi como é que se criou o monstro Rudolf Höss. Quais foram as circunstâncias e quais foram as características da personalidade que originaram, ao longo dos anos, o monstro em que se tornou Rudolf Höss. Depois vemos os anos da Segunda Guerra Mundial, vemos como é que os dois, como é que Rudolf Höss se torna o comandante de Auschwitz, responsável por tudo o que aconteceu em Auschwitz, desde a sua criação até praticamente ao final, e depois também como é que Hans e o seu irmão Paul vão acabar também numa carreira militar pelos ingleses, a lutar contra o seu próprio país, a lutar contra a Alemanha. Muito interessante este aspecto também. Há algumas descrições do que acontecia, do que aconteceu em Auschwitz, mas as descrições dentro do que do que foi personalizado por Rudolf Höss. Hans nunca esteve em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, nunca foi prisioneiro, sempre esteve a lutar contra os alemães, mas nunca esteve em Auschwitz. Encontraram-se só depois da Segunda Guerra Mundial, e encontraram-se no dia em que Hans capturou Rudolf, mas até lá a história é muito grande e há muito para ler, uma história muito interessante destes dois homens, como é que após terminar a Segunda Guerra Mundial
as várias centenas de campos de concentração, qual era o seu estado, as pessoas que lá estavam, como é que foi criada a polícia para capturar os nazis, os grandes criminosos e os grandes monstros nazis que depois fugiram, não é? Quando viram que a Segunda Guerra Mundial estava perdida para a Alemanha, desapareceram. E como é que Hans entrou para essa polícia, esse pequeno grupo de militares que se dedicou a capturar e a perseguir e a capturar as grandes personagens do nazismo, mesmo após o suicídio de Hitler. E também descreve como foi a captura de Rudolf Höss, a única altura em que os dois tiveram contacto. Depois também vimos a saber como é que, já preso, Rudolf Höss escreve um livro de memórias, como é que são essas memórias, e depois o julgamento e a sua condenação. É um livro super interessante, acho que é um dos melhores livros que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre esta parte de Auschwitz. Foi o livro perfeito para eu terminar enquanto estava em Auschwitz, e eu vou deixar-vos algumas imagens de Auschwitz, e já volto para dar um bocadinho da minha opinião de como foi estar lá em Auschwitz e Birkenau. E depois desta leitura que tenho feito, estou aqui em Auschwitz, uma visita que inicialmente eu não queria vir fazer, mas fico contente por ter feito.
fico contente por ter tido esta experiência e por ter estado nestes campos de horror que acho que toda a gente devia ver, e para não esquecer, porque se repetem anos após anos, repete-se a mesma coisa e parece que não se aprende nada. É assim. José Santos em Auschwitz. É muito diferente ler livros, e eu não li muitos, li estes que vos relatei no início do vídeo. Filmes também não vi quase nada, não vi, por exemplo, a lista de Schindler, que vou querer ver um dia destes. Acho que agora estou mais amadurecido e mais preparado para algumas coisas que não estava antes de ler estas 6 obras.
Estar lá foi completamente diferente do que tinha na minha cabeça, porque não conhecia mesmo. Achei Auschwitz, é assim, se Auschwitz não tivesse sido o que foi, até poderia ser um sítio bonito, poderia ser um sítio onde grupos de crianças tivessem ido passar férias, por exemplo. Mas não, foi um lugar onde aconteceram as coisas mais horríveis que se possam imaginar. Fiz uma visita guiada em Auschwitz com uma guia em que ela contou muitas coisas. Só não consegui ver a sala onde estavam depositados os cabelos das pessoas que lhes eram cortados depois de terem sido mortos nas câmaras de gás. Não consegui ver aí, não entrei, mas de resto vi mais ou menos. Estive também no sítio entre os dois blocos onde eles matavam a tiro as pessoas, e entrei também no único, em Auschwitz, na única câmara de gás que existe, e também no sítio onde estavam os fornos. É um sítio que, pelo que aconteceu lá, é um sítio pesado, claro. É um sítio onde, assim que passamos aquele portão onde diz que o trabalho liberta, assim que passamos esse portão, as pessoas não falam muito. Nós íamos com os nossos auriculares porque estávamos a seguir as informações que a guia nos ia dando, conforme íamos passando pelos diversos sítios. E uma das coisas que me impressionou mais foi a proximidade da casa onde viveu o Rudolf Höss com a sua mulher e os seus filhos. Estava ali ao lado mesmo, e os filhos, segundo eles, não se apercebiam de nada, não sabiam o que é que se passava no campo, mas estava ali mesmo, separados por um muro, uma coisa terrível. É difícil de acreditar, sinceramente, que a mulher dele sabia, claro, sabia o que acontecia, mas os filhos, é difícil de acreditar que teriam uma vida tão relaxada e tão paradisíaca, segundo eles. Também eram crianças, mas de qualquer maneira. E outro aspecto interessante foi também imaginar e ver com a leitura deste livro as duas pessoas que Rudolf Höss era, assim que atravessava o muro que separava a sua casa de família para entrar no campo de extermínio, no campo de concentração. Depois não filmei muito, tanto porque a visita guiada não podia ser filmada, e também não quis estar aqui a colocar grandes detalhes, porque acho que não merecem. Acho que todas estas coisas devem ser lembradas, mas não merecem ser recordadas com grande sensacionalismo. A seguir à visita de Auschwitz, fomos para Birkenau, que fica pertinho, não tem, a pouca distância uma da outra. A meio das duas havia uma fábrica de pólvora, onde também
os prisioneiros trabalhavam, que já não existe. E Birkenau é completamente diferente, foi construída já posteriormente a Auschwitz e é, a nível visual, completamente diferente. Os blocos já não são blocos de tijolo vermelho, são blocos, muitos deles de madeira, quase como estábulos, abertos. Aqui, as temperaturas ali naquela zona, diz a guia que chegavam muitas vezes aos 20 negativos, e era com certeza de um sofrimento terrível. A imagem mais conhecida é aquela imagem do portão, a imagem que se vê na capa do livro. Este é o portão de Birkenau visto de dentro. Algumas das minhas fotos que tenho, está o mesmo portão visto de fora, onde há uma única linha férrea, que depois lá dentro se dividia. E Birkenau é imenso, é muito grande. Muitas das casas, muitos dos blocos já estão destruídos, muitos têm só a única chaminé, que cada bloco tinha uma chaminé que aquecia ou dava algum calor dentro das tais casas. Do lado esquerdo era a ala feminina, do lado direito a parte onde estavam os homens, e decidi depois comprar este livro, Auschwitz-Birkenau, o lugar onde estás, porque é um livro muito interessante sobre o que se passou. Este livro é um livro sobre um álbum fotográfico que foi encontrado num outro campo de concentração. Durante a libertação do campo Mittelbau-Dora, por uma sobrevivente de Auschwitz, uma judia eslovaca, Lily Jacob, em que continha cerca de 200 fotografias e mostrava a recepção dos judeus húngaros na rampa de descargamento de Birkenau em junho de 1944. E vê-se a chegada das pessoas, a chegada dos comboios, a saída, a separação dos homens e das mulheres, a escolha, a descida dos vagões e depois a escolha sobre os que eram aptos para o trabalho e a formação das colunas de centenas de pessoas que eram então encaminhadas, que não tinham sido escolhidas para ficar no campo e por não serem aptas para o trabalho, por alguma razão, especialmente as mulheres e as crianças e os mais velhos, e eram então encaminhados para as câmaras de gás que se situavam ao fundo do campo. O livro é basicamente um exercício que um fotógrafo fez, que para uma fotografia, por exemplo, temos esta fotografia dos judeus a saírem do comboio, e ele foi, pelo que se vê na fotografia, foi tentar encontrar exatamente o sítio onde agora aquilo aconteceu. E isso acontece em várias fotografias, várias zonas que se vê. Temos, por exemplo, aqui outra. Agora vazio, mas há uma descrição dos campos e há uma descrição do que se vê em ambas as fotos.
Está muito interessante este livro e é um registro fotográfico. Não se sabe quem foi o autor das fotografias, não se sabe porquê este álbum fotográfico. E outra parte também interessante é que no final temos, por exemplo, aqui uma fotografia onde prisioneiros faziam a seleção dos bens que eram roubados aos judeus que chegavam nos comboios. Aqui está o lugar onde é hoje. Como eu vos digo, o lugar até seria bonito se não tivesse todo aquele historial de horror e do que aconteceu. E uma das coisas que eu achei engraçado, neste mapa vê-se a extensão do campo de Birkenau. Vemos, só para vos situar, o portão que se vê situa-se aqui. Depois temos aqui a parte do campo das mulheres, a parte dos homens, e cá atrás a parte onde estavam as câmaras de gás e os fornos. E temos todos estes pontinhos aqui, foram os sítios onde foram tiradas as fotografias que nós vemos. Por isso as fotografias estão numeradas e podemos ir vendo em que lugar do campo de Birkenau foi tirada essa fotografia. E revela-se interessante como é que estas 200 fotografias foram tiradas, algumas até foram tiradas de cima para uma melhor vista, foram tiradas de cima do comboio, e é bastante interessante e dá a conhecer muito bem este campo e também o que aconteceu lá. Este campo de Birkenau era mesmo um campo de extermínio, não tanto para ter prisioneiros, mas quem lá ia ter nos comboios era mesmo para ser exterminado. E foi então com estes 2 livros que eu fechei este ciclo sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre Auschwitz e sobre Birkenau. A experiência de estar lá ao vivo foi uma experiência que eu não hei de esquecer nunca. Tivemos uma conversa interessante com a guia em que perguntámos se haviam ali muitos turistas, porque entretanto vimos vários grupos de turistas de todo o mundo, e se haviam grupos de turistas alemães que iam ali, e ela disse que sim, que eram muito visitados também por alemães, não só pela proximidade geográfica, e que na maior parte, era muito difícil para eles ir lá. Custava-lhes muito saber, e não só pelo que aconteceu, mas por tentarem perceber o que é que levou uma nação, não só de nazis, porque houve muitos alemães que participaram porque eram simplesmente militares. É muito complicado tentar perceber isto. Não há maneira. Eu acho que se fosse hoje ali naquele sítio não aconteceria o que aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu naquele momento, naqueles anos, com aquelas circunstâncias.
é muito difícil e muito complicado tentar imaginar. Há com certeza mais livros que eu vou querer ler sobre o assunto. Fiquei com alguma curiosidade. O meu conselho é que tentem ler livros que sejam baseados em experiências reais. E o que vou querer ler mais será biografias, registros históricos que fizeram parte de Auschwitz e Birkenau ou outros campos de concentração, porque havia imensos campos de concentração, eu não tinha também essa noção. Polónia é um país que eu achei triste, porque nós fizemos uma visita pela parte antiga de Varsóvia, que é mais a norte. É uma cidade relativamente nova, porque foi tudo destruído na Segunda Guerra Mundial, o que não aconteceu com Cracóvia, que está mais pertinho, ali pertinho mesmo de Auschwitz. Cracóvia, como era uma cidade onde os alemães estavam a habitar, não foi atacada, foi salva de ataques, de bombardeios, e então é uma cidade mais bonita porque tem mais monumentos antigos, tem o castelo, tem a catedral, tem toda a parte antiga, muito, muito bonita. Varsóvia já não tem nada disso, porque todos os edifícios ou foram reconstruídos ou foram construídos de raiz, e depois muitos dos edifícios também tinham a parte. Varsóvia ficou ocupada depois pelos russos, pelos comunistas, e tudo o que foi reconstruído tem um aspecto muito estéril, muito sóbrio, muito feio. Por isso não é uma cidade por aí além bonita. E a Polónia foi um país, historicamente, foi um país muito, muito castigado pela história. Talvez teve também o azar de ser um dos países da Europa onde viviam uma maior quantidade de judeus refugiados, e como era um país que tinha muitos, foi um dos países mais massacrados também na Segunda Guerra Mundial. Se tiverem a oportunidade, é um país a visitar, é um país, estas duas cidades, o país é bonito. Estas zonas, claro, são zonas em que visitamos com um aperto no coração, e eu visitei como se estivesse a visitar um túmulo, a prestar as minhas homenagens a quem morreu ali. Não foi com um espírito sensacionalista, nem um espírito de curiosidade, como quem vai ver algo espetacular. Não, foi como se visitasse um mausoléu, um cemitério, algo assim. Fiquei contente por ir visitar e por ter estado lá presente. Foi uma mais-valia enorme ter levado este livro, que terminei durante a viagem, já estava metade lido cá, e terminei lá durante a viagem. Foi um livro que me acompanhou. É um livro que eu acho que toda a gente que gosta deste tema deva ler, porque é um livro onde se aprende muito, onde se aprende muito sobre a humanidade, sobre socialmente, sobre a história da Europa e sobre a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente não se aprende pelos melhores exemplos, mas estes exemplos devem sempre existir na nossa cabeça,
porque não devem ser repetidos, e às vezes a história repete-se e as pessoas esquecem com muita facilidade e depois as coisas voltam a acontecer. E é assim. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deem um like. Se já leram alguns destes livros que eu menciono aqui neste vídeo, ou se me aconselham outros livros sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os campos de concentração, alguns livros que tenham sido mais marcantes para vocês. Eu, como vos disse, era um novato completo nesta temática e este ano foi o meu ano em que li bastantes coisas, em que muito do meu tempo foi passado a ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Até à próxima, boas leituras a todos.